Um bom dia para você que está me assistindo agora. Nós estamos tendo o privilégio de iniciar esse nosso tempo aqui em Brasília, com você na TV Brasília. Preste atenção no que eu tenho a lhe dizer hoje. Nós vamos para uma pequena passagem musical e eu volto lendo a palavra e trazendo o Evangelho para você. Vamos lá. Para mim é sempre um imenso privilégio abrir a palavra de Deus com você e compartilhar em simplicidade aquilo que está dito. Eu quero ler um texto no Apocalipse, na carta que o apóstolo João recebeu como um ditado de Jesus para ser entregue a 7 igrejas, 7 cartas. E a primeira delas é para a igreja em Éfeso, que foi uma igreja iniciada pelo trabalho do apóstolo Paulo, que passou por Éfeso, que era uma das grandes capitais da Ásia Menor naqueles dias, e em chegando ali encontrou um grupo de discípulos do profeta João Batista, que sabiam alguma coisa do Evangelho, mas não muito. E aí Paulo então os toma à parte, começa a ensinar-lhes o Evangelho, eles recebem o Espírito Santo e começa algo profundo em Éfeso. Tão profundo que abalou a cidade inteira, que era uma das capitais. Era uma cidade riquíssima, era portuária, era um centro de irradiação de informações. Se Roma era a Roma daqueles dias, a gente poderia dizer que Éfeso seria uma espécie de Paris da Ásia Menor. Era extraordinária. Templo de Apolo, muita riqueza, muito comércio, edificações extraordinárias, anfiteatros de uma beleza descomunal, disponíveis para visitação até hoje. E ali naquela cidade, mais precisamente num lugar chamado Escola de Tirano, que era uma escola que ficava na Ágora, na praça de Éfeso, Paulo começou a pregar. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nos diz que Deus, por mãos de Paulo, fez coisas extraordinárias, a ponto de que até seus lenços e seus objetos de uso pessoal eram levados para os enfermos ou para os atormentados de espíritos imundos, espíritos estes que deixavam aqueles aos quais eles oprimiam e as próprias enfermidades fugiam. E os de Éfeso foram ficando assustados de ver o que ia acontecendo. Aí no meio disso há um outro episódio. Alguns exorcistas ambulantes judeus que moravam em Éfeso resolveram expulsar demônios do jeito que eles viam Paulo fazer. E com Paulo não tinha mandinga, nem catimba, nem rito, assim como com Jesus nunca teve nada disso. Era só usar a palavra de autoridade e dizer sai, em nome de Jesus, e pronto. Esses judeus, filhos de um sacerdote chamado Cefas, e que viviam de fazer exorcismos
ambulantes indo de casa em casa, viram Paulo fazer isso e aí resolveram brincar disso também. E chegaram numa determinada casa onde havia um hiperpossesso e foram na brincadeirinha de em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí os espíritos que estavam no homem disseram, nós sabemos, conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? E paulada nos 7 que saíram rasgados e desnudos correndo pelas ruas de Éfeso aos gritos, e a população viu aquilo, temeu e tremeu. E como Éfeso também era uma cidade esotérica, ela era um grande vale do amanhecer de bom gosto, não brega e não horrorosamente aestético, para não falar em outras coisas, como é esse aqui dos arredores de Brasília, que é uma cidade esotérica de um mau gosto diabólico. Éfeso era uma cidade esotérica de extremo bom gosto. Aí o que acontece? Quando a cidade vai vendo o que está acontecendo, diz o livro de Atos dos Apóstolos que temor de Deus caiu no coração deles. E eles vieram à praça pública, à Ágora, e trouxeram os seus laptops. Aí você diz o quê? Obviamente que é uma linguagem exagerada minha. Eles trouxeram os seus livros. Naquele tempo, um livro manuscrito, mas já tinha encadernamentos. Um livro era algo de uma sofisticação equivalente a um grande Macintosh, a um Sony de mesa enorme, a um Vaio. Era um negócio maravilhoso, um livro. E eles eram ricos e cheios de livros de magia, de esoterismo. E eles vieram com os seus livros de magia. Depois desse impacto, Paulo não disse nada, não propôs nada, não pregou nada disso. Mas caiu um temor de Deus tão grande no coração deles, que eles trouxeram montanhas de livros de bruxaria e de magia. E eles próprios, os habitantes de Éfeso, queimaram em praça pública. A soma daqueles livros era uma fábula, diz o livro de Atos. Aí isso suscitou ciúme no sindicato dos criadores, forjadores, dos que manufaturavam os ídolos de Diana, a rainha dos Efésios. O templo de Diana estava ali, a ela dedicado. Houve uma queda no consumo de estatuetas, porque o povo estava se vendo livre da idolatria, da magia, da bruxaria, compreendendo o Evangelho. Aí o sindicato se reuniu e resolveram acabar com Paulo, matar a Paulo, dizendo, é esse homem que está acabando os nossos negócios. E Paulo disse, eu não estou pregando contra o negócio de ninguém, eu só estou pregando o Evangelho. Se o Evangelho está desmontando essa máquina perversa, é outra história. Foi assim que essa igreja começou. E para ela, Paulo escreveu uma carta chamada Carta aos Efésios, que você pode e deve ler agora mesmo. E veja a riqueza espiritual daquele grupo que ali se formou. Como eles ficaram pessoas lindas, perceptivas, dilatadas, amorosas com Deus, com o próximo, com a vida, com compreensões espirituais que poucos cristãos naqueles dias atingiram. Agora, alguns anos depois, aproximadamente 30, 35 anos depois, veja como essa igreja, que começou desse jeito, com conversões genuínas, com a experiência do poder de Deus, do esmagamento da verdade. Os anos foram passando e eles que eram cheios de amor foram ficando cheios de ortodoxia, eles que eram
cheios de alegria no servir a Deus, foram se tornando cheios de obrigações. Eles que antes eram gente da verdade, agora começaram a se tornar gente de doutrinas. Eles que eram pessoas da fé, gradativamente começaram a se tornar gente da religião. Eu vou ler o texto, mas eu quis fazer esse preâmbulo, porque talvez agora, pela própria e simples leitura da carta de Jesus, escrita por João e enviada aos de Éfeso, você vá se enxergar. Você que começou a vida no amor de Deus, no poder de Deus, na alegria do Evangelho, na alegria da salvação, na gratidão pela revelação do mistério outrora oculto e agora revelado a todos os homens, a saber, que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. E eles se apaixonaram, se entregaram, se dilataram e compreenderam. Mas o tempo foi passando. 35, 40 anos depois, olha só, diz Jesus a eles: ao anjo da igreja em Éfeso escreve João e diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É uma simbolização. E, obviamente, no contexto antecedente, a gente fica sabendo que o que são as estrelas e o que são os candeeiros. O candeeiro é a igreja. E ele está dizendo: eu ando no meio dessas igrejas. Vocês estão pensando que eu me ausentei? Não existe deísmo aqui, não. Eu estou andando, eu vejo, eu perscruto. E eu é quem tenho o poder de botar as coisas aqui ou ali. As estrelas estão todas na minha mão, os poderes, e eu estou andando aí no meio e vendo. Eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E eu sei que tu tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veja quanta coisa legal ele está dizendo aqui. Olha, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que você não é conivente com homens maus, você não suporta a maldade, não cultua a maldade, não aceita o perverso se fingindo de discípulo no seu meio e nem brinca com a maldade. Sei que vocês puseram à prova os que se declaravam apóstolos e não eram enganadores, charlatães, mercenários. E vocês verificaram que eles eram mentirosos. Eu conheço a perseverança de vocês e sei que vocês suportaram provas por causa do meu nome e não esmoreceram, diz Jesus. Aparentemente, o que podia ser melhor? Um pessoal que está aí dizendo: olha, nossa fé é comprometida, nós não estamos brincando com o engano, quem chega aqui para enganar a gente discerne. Essa multidão de falsos apóstolos, nós sabemos quem são e não brincamos com eles. E os homens maus que querem dissimuladamente se introduzir no nosso meio para manifestar os seus oportunismos, a gente identifica e isola esse tipo de perversidade, de modo que aqui nós estamos intactos, na verdade, na perseverança e aguentando sem esmorecer aqueles que sejam os rolos compressores. Que coisa maravilhosa! Agora olha só como isso aqui para Jesus não basta.
Como isso aqui, até robôs aprendem a fazer. A gente cria um software de ortodoxia, um software de obediência, um programa de identificação de mentira. Isso até máquina hoje em dia já está capacitada a fazer. Para Jesus, o buraco é infinitamente mais em cima. Olha o que ele diz. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ortodoxos, cheios de doutrina, conheciam a verdade, não suportavam homens maus, discerniam os falsos ensinos e os falsos apóstolos, eram perseverantes e não eram feitos de algodãozinho doce, aguentavam o tranco. Jesus, porém, diz o quê? Diz que ortodoxia sem amor de nada aproveitará, porque ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor por Deus, pelo próximo, pela vida, nada disso me aproveitará. Jesus diz que perseverança, por uma questão de caráter, obrigação, determinação, honradez, é muito bonito do lado de fora, mas se ela não for motivada por amor, pura e simplesmente amor, se a sua perseverança é fruto de obrigação, é porque você já é há tanto tempo que você diz que é, todo mundo já identifica você como essa pessoa impoluta, e você tem a obrigação de dar esse bom testemunho, já perdeu tudinho, maninho. Porque se isso não for fruto de amor, de nada lhe aproveitará essa obrigação de bom testemunho, de ortodoxia para consumo externo. Você pode ser do tipo que diz, eu estou há tantos anos, há 35 anos como eles aqui, há 40 perseverando, já apanhei, já fui perseguido, já perdi emprego, já fui objeto de todo tipo de interpretação equivocada, mas eu estou aqui, Jesus. Jesus, porém, olha para eles tanto quanto para você e diz, olha, eu não quero saber se você recebeu treinamento no Tibete para aguentar temperatura abaixo de zero, o fogo extremo, se o teu corpo está condicionado para o perrengue e a tua mente para suportar a pressão. Eu quero saber o seguinte, o que foi feito daquele amor que você tinha? Porque hoje você é apenas um casca grossa. Eu, porém, tenho saudade do tempo em que você era melado de amor por mim. Pode ser que você chegue aí agora e diga, Senhor, tu sabes que eu não suporto os homens maus que vêm perverter a tua palavra, que eu identifico e eu denuncio o escárnio contra o Evangelho. Jesus diz, muito bem, mas meu filho, isso não é o bastante, porque toda essa sua ortodoxia, esse seu profetismo, sem amor, é apenas inquisitorialismo sem fogueiras, mas que não produz nem o arrependimento do equivocado e nem a edificação de quem discerniu a verdade, porque sem amor nada aproveitará. Você pode se aproximar dele com um histórico enorme, folha de serviços prestados, anos e anos de compromisso. Mas Jesus disse, e diria a mim tanto quanto disse a eles em outras palavras, eu não sou bibliotecário, eu não estou arquivando histórias belas do passado. Eu não sou Deus do passado, não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. E para mim e comigo, os vivos têm que se relacionar neste dia chamado hoje. Do contrário, todo amor passado se transforma em nada,
porque o verdadeiro amor não se dissolve com o tempo, ele cresce e ele jamais acaba. Por isso vem Jesus a esses religiosos impecáveis, impolutos, e diz: não abandonem a vida limpa, reta, ortodoxa, perseverante, resistente, comprometida que vocês têm, mas saibam, pensar que isto é o que faz de vocês seres bonitos, lindos e agradáveis diante de Deus é engano, é puro equívoco, porque a única coisa que diante de Deus você de fato precisa, a única coisa que autentica, que valida as suas obras, os seus trabalhos, a sua fé, a sua opinião, a sua consciência, os seus gestos, os seus modos, a sua ação, é se isso tudo for fruto de pulsão do amor de Deus. Se for obrigação, se for ortodoxia, se for por causa do tempo, se for para não negar a fé, se for porque tanta gente já ouviu você dizer essas coisas e não dá mais para retirar, se for porque você já andou até aqui, ficou velho de apanhar e agora que você já apanhou, deixa eu apanhar até o fim, mano, não adianta não. Porque o Senhor não é o Deus dos currículos, Ele é o Deus do dia chamado hoje, o amor por Ele é hoje, a conversão é hoje, a entrega é hoje, a reatualização de tudo é hoje, o arrependimento é hoje, a renovação do coração é agora, a transformação da mente é hoje, outra vez, e 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 outra vez para sempre. Acaba essa historinha de eu levantei a mão, me converti, agora eu faço parte do povo de Jesus contra aqueles que não são de Jesus. Bobinho. Levantou a mãozinha? Então estenda para ajudar o próximo. Estenda para socorrer o caído. Estenda em adoração sincera diante de Deus no dia chamado hoje. Porque Deus só tem relação com a gente no dia chamado hoje. As ortodoxias, as perseveranças, as seriedades, as obrigatoriedades, tudo isso que você acha que faz a sua carreira espiritual. Sem amor, jogue no lixão, porque é igual à prostituição da cidade de Tiatira, é igual à feitiçaria da cidade de Pérgamo, é igual ao surto do culto ao imperador da cidade de Esmirna, é igual a qualquer outra loucura das outras igrejas mencionadas por Jesus aqui. O que Ele quer é saber o que você fez do seu primeiro amor, porque as flores murcharam no jardim da sua alma. É a pergunta dele a você. Vamos orar? Mas antes eu apenas repito, pela última vez, o Senhor Jesus dizendo: olha, muita coisa linda, eu, porém, tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, do tempo da tua paixão por mim, da tua entrega, da simplicidade da tua fé, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, do amor puro, das pulsões que faziam as coisas acontecerem, não por obrigação, mas por espontaneidade. Volta a ser assim, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, eu removo essa igreja daí, caso não te arrependas. E como eles não vieram de fato a se arrepender, essa igreja não existe mais lá. O final dela foi num terremoto, não ficou nada em pé. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos gnósticos promíscuos, os nicolaítas, obras as quais eu também detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor Jesus, eu quero pedir que esta palavra simples desta manhã tenha encontrado agasalho no coração de muita gente que se viciou nas coisas certas e esqueceu a verdade do amor. Salva-nos de vivermos das coisas certas e salva-nos para vivermos por o amor, porque aonde há amor, todos os caminhos são planos e todas as veredas são limpas. Mas onde há caminhos planos e veredas limpas do lado de fora para consumo dos olhos humanos, nem sempre a isso corresponde o amor. Salva-nos do caminho dos fariseus, que fazem tudo ortodoxamente correto para fora, enquanto o coração está descolado do amor. Volta-nos ao nosso primeiro amor. Dá-nos arrependimento para ver como a gente ficou casca grossa, como escondidos sob essa ortodoxia, religiosidade, moral, camadas de certeza. Existe apenas a oquidão de um lugar que um dia foi cheio de amor e agora é cheio de vento e presunção. Por favor, Espírito Santo, traze essa revelação a quem nesse estado me esteja vendo e ouvindo agora. É o que eu te peço de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça, redenção, liberdade, paz, vida, perdão. Acesse o site www.caiofabio.net. Aprofunde sua consciência no Evangelho. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra de Jesus que você ouviu tenha entrado fundo e de verdade em você. Agora preste atenção. Você que costuma ir ao Colégio La Salle todos os domingos às 18 horas, lá no 906 Sul, me ouvir, hoje, por favor, preste atenção, não vá ao Teatro La Salle, porque nós não nos reuniremos lá especificamente e somente no dia de hoje. Por quê? Porque o Caminho da Graça, que é o movimento que eu presido, está reunindo todos os mentores e pessoas das estações e convidando você, a cidade inteira, quem queira vir, para aparecer hoje, às 18 horas, no Centro de Convenções do Hotel Naum Plaza, ali, bem no setor hoteleiro sul, ao lado do Pátio Brasil, todo mundo sabe onde é. Hotel Naum Plaza, neste domingo, às 18 horas, somente neste domingo, por causa do evento nacional que nós estamos fazendo. A partir do domingo que vem, volta tudo ao normal no Teatro La Salle, às 18 horas. Avise isso a quem você puder. Eu vou ficando por aqui, na certeza de que o Senhor nos abençoou imensamente. E não esqueça, durante a programação você viu o endereço da VMVTV, do meu site, vá lá, você tem 24 horas de programação gerada direto, o tempo todo, na VMVTV. Um beijão e lembre, em relação a Deus, o canal é você. Bye, bye.